Bem-vindos ao Código Sagrado. Desde as histórias antigas do Antigo Testamento até os milagres do Novo Testamento, vamos desvendar juntos os segredos da Escritura Sagrada. Noé é uma das figuras mais notáveis e influentes da Bíblia Sagrada, conhecido por sua fidelidade a Deus em um período de extrema corrupção e maldade humana. Sua história, registrada no livro de Gênesis, no Antigo Testamento, revela o impacto duradouro de sua vida como homem escolhido por Deus para preservar a humanidade e todas as criaturas da terra durante o grande dilúvio. Noé é lembrado como um símbolo de justiça, obediência e fé, cujas ações tiveram repercussões não apenas para sua geração, mas para todo o futuro da humanidade. Viveu em uma época em que a terra estava corrompida e cheia de violência, e a maldade dos homens era tão grande que Deus se arrependeu de tê-los criado. Noé, porém, destacou-se por ser um homem justo e íntegro em meio à depravação de sua geração. A Bíblia descreve Noé como alguém que andava com Deus, uma expressão que indica um relacionamento íntimo e constante com o Criador. Por causa de sua fé e retidão, ele encontrou graça aos olhos do Senhor, e Deus revelou-lhe seu plano para trazer juízo à terra por meio de um dilúvio. Deus instruiu Noé a construir uma arca de grandes proporções, um enorme barco de madeira projetado para abrigar sua família e um casal de cada espécie de animal terrestre e aves, garantindo a preservação da vida durante o dilúvio. Apesar do ceticismo e zombaria de seus contemporâneos, Noé obedeceu fielmente, dedicando-se à construção da arca por décadas, em um ato de fé extraordinário. Sua obediência incondicional a Deus, mesmo diante de um comando que parecia insensato aos olhos humanos, é um testemunho de sua confiança na promessa divina. Quando o dilúvio finalmente veio, as águas cobriram toda a terra e destruíram tudo o que vivia fora da arca. Através de Noé, Deus não apenas preservou a linhagem humana e animal, mas também demonstrou sua justiça e misericórdia. Após o dilúvio, Deus fez uma aliança com Noé e toda a criação, prometendo nunca mais destruir a terra por meio de um dilúvio. O arco-íris, sinal dessa aliança, permanece como um símbolo da fidelidade de Deus e de seu compromisso com a humanidade. Noé, assim, se tornou o patriarca de uma nova humanidade. Seus 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, deram origem a todas as nações do mundo, conforme descrito no capítulo 10 de Gênesis, conhecido como a Tabela das Nações. Dessa forma, ele é visto como o segundo pai da humanidade, assim como Adão foi o primeiro. A partir de Noé, a narrativa bíblica segue para o desenvolvimento das nações e, eventualmente, para o chamado de Abraão, estabelecendo a linhagem que culminaria em Jesus Cristo. Noé também é mencionado no Novo Testamento como um exemplo de fé e perseverança. O autor de Hebreus o inclui na galeria da fé, afirmando que ele, movido por temor e fé, preparou uma arca para a salvação de sua casa. Pedro se refere a ele como um pregador da justiça, que, mesmo construindo a arca, testemunhou contra a maldade de sua geração e proclamou a retidão de Deus. Noé é usado como um exemplo de como Deus salva os justos e executa o juízo sobre os ímpios, servindo de paralelo ao julgamento final anunciado por Cristo. A influência de Noé também se estende ao simbolismo cristão. A arca, que salva Noé e sua família das águas do juízo, é frequentemente vista como um tipo de Cristo, que salva a humanidade do juízo eterno. Assim como Noé entrou na arca e foi preservado, aqueles que entram em Cristo pela fé são salvos do juízo vindouro. Esse paralelo tipológico fortalece a figura de Noé como um precursor da redenção que seria plenamente realizada em Jesus. Em suma, Noé é um dos personagens mais influentes e inspiradores das Escrituras Sagradas, representando a integridade e a fé que Deus busca em seu povo. Sua obediência preservou a raça humana e garantiu a continuidade da criação, fazendo dele um dos grandes heróis da fé, cuja história continua a ressoar como um testemunho da justiça de Deus e da esperança em sua promessa de redenção para toda a humanidade. Inscreva-se, ative o sininho e venha descobrir conosco as maravilhas do mundo espiritual.